abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 6, versículo de número 10, até o verso de número 18. Hoje eu vou falar sobre guerra espiritual. Algo muito interessante que o Espírito Santo compartilhou no meu coração sobre essa guerra espiritual que acontece continuamente. Porque não é a guerra física você se cansa. Mas a espiritual, só pelo Espírito que você vence. Nós precisamos entender que não se vence coisas naturais causadas por espíritos de forma natural. Existem coisas que acontecem no natural que é uma influência direta do mundo espiritual. E nós precisamos entender que nós somos seres espirituais. Nós estamos num corpo físico, mas nós somos um espírito. E tudo que acontece no natural vem do espiritual. Quando se torna material, é o espiritual que se materializou. Então, veja que a palavra é espírito, e quem produziu a árvore foi a palavra. A árvore é material, mas ela veio do espiritual. E assim por diante, o peixe, os mares, tudo foi criado pela palavra. E a palavra é espírito. E o próprio Deus, quem criou todas as coisas, ele é espírito. Então, o que é ser materialista? É quando você deixa de adorar o Criador para adorar a criatura. E o carro é criado, a casa é criada, o dinheiro é criado. Essas coisas não podem ocupar nunca o lugar de Deus na sua vida. Imagina o espírito do medo. O medo é um espírito. O sentimento do medo é algo natural para o ser humano. Ele serve como um senso de proteção e cuidado. Você vai fazer uma coisa, sente aquele medo. Até aí, beleza. Se o medo passar desse ponto, ele é um péssimo motorista na sua vida. Ele vai guiar a sua vida para tormento, para opressão, e você não vai conseguir vencer na vida, porque medo, depois que ele assuma o controle, quem domina esse sentimento é o espírito do medo. E o espírito do medo Deus não te deu. Porque medo como um espírito, ele oprime, ele se torna opressor. E aí a pessoa tem medo até de investir, medo de coisas que são naturais do ser humano. Investir, conquistar, comprar. A pessoa tem medo às vezes até de sair da cama. Agora é um espírito em operação. Então, parece uma coisa natural, mas depois pega uma proporção espiritual, que vai além do domínio natural. Então, a guerra espiritual, ela está acontecendo o tempo todo. Antes de Jesus chegar, Satanás tinha pleno domínio, quando ele guerreou com o homem lá atrás, e o homem deu domínio para ele. Então, a guerra espiritual, ela acontece primeiro lá em cima, quando Satanás queria colocar o trono dele acima de Deus. E ali Deus o derruba, Deus tira ele da posição, ele é expulso do céu. E ele queria fazer o trono acima de Deus, porque antes disso, Deus tinha dado domínio a ele na terra. Ele era o responsável pelo comércio na terra. E aí ele subia para Deus para apresentar, e aí toda vez que ele subia, ele achava que poderia colocar o trono dele acima de Deus, e aí Deus o derruba, a palavra derruba ele de lá. Depois a palavra vem na terra, vence ele na terra. Depois a palavra fica entre o céu e a terra na cruz, a palavra vence ele lá. E a palavra ainda vai lá nas profundezas das trevas, que é chamado inferno, Seol, habitação das almas, o lugar onde o diabo teria domínio. Jesus derruba as portas do inferno, arranca a chave da morte do inferno e vence o diabo dentro da casa dele. Né? Então, em todas as esferas, a palavra venceu. Agora a palavra está dada para nós. Então você não vence guerra espiritual fazendo muganga. Não. Você vence guerra espiritual se posicionando na vitória que Jesus comprou. Não é meu jejum que vence isso. Não é a minha inteligência que vence isso. É minha obediência a uma direção do Espírito. E a Bíblia deixa claro como que nós vencemos guerras espirituais.
Existem guerras espirituais que podem atacar o físico como uma doença incurável. Existem, e a maior delas, que é o que eu quero tratar hoje de manhã, é a área financeira. Porque muitas vezes pensamos que na área financeira é só conseguir mais dinheiro. Eu não sei sobre você se já conseguiu uma boa quantia de dinheiro e quando chega o dinheiro, aparece um problema que você nem contava. E, puf, você diz, caramba, como é que pode? Eu vou considerar isso como um rato. O rato fica escondido nas nossas casas, esperando um saco de comida novo chegar no armário. E quando você vai ver, o saco está rasgado, a comida está lá. Não é um ladrão que vem esporadicamente, é um ladrão que está ali só furando seu saco. E aquilo que você ganha vai ficando na farmácia, vai ficando na mecânica, vai ficando no conserto de coisa. De repente você diz, esse dinheiro saindo vai ser uma benção. Aí aparece uma dívida que a metade vai para aquilo. Você diz, onde é que estava isso? Então, são aspectos espirituais que o diabo quer e opera no mundo do espírito, que às vezes não sabemos o porquê não prosperamos, dizimamos, ofertamos e esquecemos de viver uma vida consagrada ao Senhor. Existem coisas no mundo do espírito, em terreiros, que são oferendas para o diabo, consagradas. Você tem que ter muito cuidado com o presente. Porque o dinheiro, tanto faz estar na minha mão, quanto na sua, ele circula livremente no mundo inteiro. E nós não sabemos o que pessoas fazem com dinheiro. Uns se prostituem, outros mandam matar, outros recebem dinheiro para matar. O mesmo dinheiro que, de repente, entra na salva aqui. A gente usa para pagar o aluguel, o dono do aluguel pega para pagar uma conta dele, o outro pega para pagar o tráfico de droga, então o dinheiro, você não sabe para onde vai nem de onde veio. Mas também o dinheiro lida com corações. E é nisso que eu quero que entendamos. O nosso coração deve estar ligado unicamente a Deus, porque a Bíblia diz, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A ponta de entrada na vida de uma pessoa que o diabo tem acesso é o orgulho. O orgulho fará com que o diabo possa destruir a vida de uma pessoa sem precisar muitos demônios agirem. Porque o próprio orgulho leva a pessoa a não querer ouvir ninguém, se achar melhor do que tudo, pensar que não precisa ser corrigido em nada e acha que está sempre certo e todo mundo está errado. Mas o orgulho é a principal fonte de queda de Satanás. Ele não usou outra coisa a não ser o orgulho, e o orgulho derrubou ele. Então, uma guerra espiritual começa quando pensamentos chegam para mim e dizem, eu não preciso de ninguém. Eu tenho que resolver tudo sozinho. Eu mesmo sou. Ninguém é comigo. E esse sentimento de orgulho leva a uma coisa, primeiro passo, afastamento. E quem se isola sai da verdadeira sabedoria. A guerra espiritual começa quando eu começo a ter desânimo pelas coisas na qual eu amava fazer para o Senhor. O diabo começa trabalhando com desânimo. E o desânimo entra no nosso coração como se fosse algo de ofensa que alguém nos fez, ou que eu acho que alguém fez, ou que alguém está falando, e eu começo a desanimar, eu sou fervoroso em Deus, mas agora não tenho tanto fervor. E a sequência de escravidão satânica não é somente o presídio lá. Tem pessoas que estão presas tanto no trabalho, em casa, que nem conseguem ter tempo para a família, nem para Deus, nem para ler Bíblia, nem para orar. Qualquer coisa que te afaste das coisas de Deus é uma prisão demoníaca. Esse pode ser um sentimento. Se você não consegue nem ler mais a Bíblia, tem alguma coisa prendendo você. Se você não consegue adorar na igreja, com louvor, com atmosfera, tem mais uma prisão na sua vida. As coisas acontecem continuamente. Qual é a guerra nossa? Para vencer o diabo? Não, mas para manter a vitória que Deus nos deu. Então Deus te prosperou, mas a coisa não anda. Vai. Eu vou mostrar na Bíblia algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, Efésios 6, 10 a 18, diz, quanto ao mais, sede o quê? Fortalecidos aonde? No Senhor. Sem ler Bíblia, tem como me fortalecer?
Sem ouvir a palavra, tem como fortalecer? Sem ouvir pessoas ungidas que Deus coloca na minha vida, tem como fortalecer? Não tem. Ok? Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus. Gente, a armadura de Deus não é de um anjo, nem de um arcanjo, nem do querubim. É de Deus. Você se reveste da armadura de Deus para poder ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo, na qual ele pode usar pessoas, ele pode usar o trabalho para lhe escravizar e você ficar correndo atrás do dinheiro o tempo todo. Tudo que era fartura antes passa a ser resistência hoje. Existem demônios nos quais as trevas usam para destruir a nossa vida financeira. E nós sabemos que se Deus abrisse nossos ouvidos hoje para ouvir o mundo espiritual, eu creio que 90% das orações são para pagar contas, resolver problemas. Se você vai ver uma igreja espiritual, ela vai estar orando para Deus enviar dinheiro para eles mandar por missionário para fazer a obra e tudo mais. E o diabo disfarça o orgulho nas pessoas. Eu não preciso disso não. Isso é muito natural. Eu sou mais espiritual. Ok, Deus te deu uma visão. Nada sai da gaveta sem dinheiro. John D. Lake vai para a África e a esposa morre de fome. A mulher dele morreu de fome. O empresário de sucesso dos Estados Unidos abriu mão de tudo, foi para a África e a mulher morreu de fome. A esposa de John D. Lake, que em 5 anos ele levantou 1.166 pastores e 100 mil novos convertidos na igreja. Em 5 anos. E a mulher morre de fome porque ele não tinha dinheiro. Então, não é importante dinheiro, né? Não é importante dinheiro, então não vá trabalhar. Fique em casa. Agora, o dinheiro não pode ocupar a importância de Deus na sua vida. Quem aqui já experimentou ir lá na companhia de água e dizer Deus lhe pague? Quem aqui já experimentou ir no supermercado e dizer, olha, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, estou fazendo a obra de Deus na terra e eu vim pegar essa feira aqui para mim. Quem sabe que você vai sair no camburão? Lá eles não querem outra coisa a não ser dinheiro. Nós no reino não queremos outra coisa a não ser Deus. Amém? Então, quando se troca o valor das coisas, o resultado é trocado. Se o dinheiro ocupar a posição no seu coração, você vai virar avarento, orgulhoso, metido. Se Deus ocupa o lugar no seu coração, você se torna humilde, simples, e as pessoas olham para você, eu não acredito que ela é tão milionária desse jeito, porque ela é tão diferente. Eu não acredito. Pois acredito, esse cara aí é o PIB mais alto de Jundiaí, é ele. Eu não acredito. Por quê? Porque Deus é o centro da vida dele. Então a guerra espiritual começa com, primeira coisa, você esfriando com Deus. E pode prestar atenção na sua vida, como era quando era Deus em primeiro lugar, o Senhor. Sempre teve crítica, sempre teve calúnia, sempre teve difamação. Você só não ouvia porque estava em outro nível. Quando você está em Deus, Ele tampa seus ouvidos para deixar de ouvir besteira. Estão comigo? Quando está fora de Deus, qualquer coisa te afeta. Até um elogio pode derrubar você. O diabo disfarça em forma de elogio. Porque a nossa luta, diga, a minha luta, não é contra carne e sangue. Olha para o seu vizinho e diga, não é contra você, não tem nada contra você. Ei, é isso, tem que ser de verdade, tá? Não é contra carne e sangue, e sim contra quem? Fala comigo, principados, potestades, contra os dominadores deste mundo, o quê? Contra as forças. Parece que você está nadando contra a maré. Trabalha, dizima, oferta. Rapaz, o que é isso aqui? Aí tem uma benção, recebi uma benção, esse dinheiro vai sair. Demora. Quando o dinheiro sai, tem tanta conta em atraso que o dinheiro faz assim. Vem aqui, você diz, vai na paz.
Então, preste atenção. Tomai, diga, potestades, principados, dominadores, forças espirituais. Aonde elas estão? Aonde? De cima para baixo. Só que nós estamos muito acima. Nós estamos assentados nos lugares celestiais. Isso não deveria estar dominando nossa cabeça. Tem que estar debaixo dos nossos pés. Isso significa dizer que a igreja tem que exercer domínio. Você tem que, pela força, decidir: eu não aceito isso. E existem coisas que estão acontecendo na geração atual que foi fruto de oferendas da geração passada. Nós não sabemos como muitos da nossa geração serviram a Deus ou ao diabo. Porque sempre acontece para ir para a descendência o que se começa lá atrás. Começou com Abraão, mas não terminou com Abraão. Vai até Cristo e a igreja. Começou com Abraão, mas não ficou em Abraão. Foi para Isaac, não ficou em Isaac. Foi para Jacó, não ficou em Jacó. Foi para José, não ficou em José. Foi para Davi, não ficou em Davi. Foi para Salomão, de Salomão não ficou nele. Foi para Cristo. Não fica em Cristo, vem para nós. E de nós, nossa descendência. Você tem que entender que tem um espírito de escassez segurando seu sucesso. Isaías 1,19. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor da terra. Bana da sua vida tudo que causa escassez. Tem coisas que estão lá só lhe dando prejuízo. Mas o diabo faz você se apegar àquilo. E aquilo fica entulhando. Já notou que rato e barata dá nesses lugares? Agora, tomai a armadura de Deus. Portanto, tomai, diga tomai, significa pegar de propósito, pegar com ousadia. Mas para que isso, apóstolo? Para que possais resistir aonde? Dia mau pode durar um dia mesmo, como pode durar dias, meses, anos. É um dia mau que parece que não passa. E você está numa guerra espiritual pensando que está zen. O diabo trabalha de forma que você se engane. Ao ponto de que, não, se eu trabalhar mais, se eu conseguir mais dinheiro, aí você trabalha, ganha mais dinheiro e não sai do lugar. É natural? É natural, o juiz já dá a causa, está tudo resolvido e o dinheiro não sai, é só assinar um papel, é só liberar e parece que a coisa fica emperrada e aquele dinheiro ia mudar, até você diz, meu Deus, eu daria até o dízimo para comprar a igreja. E a coisa não anda. Tem algo espiritual aí, não? Não é só um juiz, porque aquele que resistiu Daniel, chamado príncipe da Pérsia, Daniel está confessando a palavra aqui e a coisa piorando para ele. Ele confessando e piorando, e ele dando graças e piorando. No 21º dia, quem aparece para Daniel? Um anjo. O que o anjo diz? O príncipe da Pérsia me resistiu. Não pode ter sido o príncipe que estava resistindo Daniel. Que príncipe da Pérsia era aquele que o anjo estava lutando com ele, que Gabriel veio para lutar com ele, que Miguel, veio para lutar com ele. E o anjo disse, eu vim entregar e vou voltar para lá para batalhar. Então, com que estamos lidando, gente? Daniel estava enfrentando o príncipe da Pérsia, que assinou o edital contra ele, que colocou um anel no selo do processo, que mandou ele para a cova de leões, que resistia a ele. Se Daniel fosse só olhar o natural, Daniel jamais teria ido dar graças pelo sobrenatural. E ao dar graças pelo sobrenatural, as palavras de Daniel criaram o caminho para o anjo atravessar a resistência, dar um milagre a ele e voltar. Ou seja, sua confissão de fé e firmeza na palavra antecipa as coisas do mundo do Espírito. Diga, eu sou abençoado, aleluia. Não fale religiosamente, fale convicto, eu sou um abençoado.
O abençoado prospera. O que o abençoado faz, prospera. Aonde o abençoado coloca a mão, prospera. Chega de desgraça, chega de miséria. Deus não quer você se matando de trabalhar para ter as coisas, porque Deus disse que vai suprir cada uma das suas necessidades e não vai faltar nada para nós. Existem grandes empresas que contratam pessoas. Eu tenho um filho na fé meu que ele era representante do laboratório Axê. Hoje ele é pastor lá em Marabá. Glória a Deus. E olha que coisa linda. Quando ele trabalhava nessa empresa, carro para ele, gasolina para ele, um extra no salário para ele comprar roupas boas, porque ele representava a empresa diante dos médicos e ele não podia, até no dia normal de folga dele, ele tinha que ter roupas chiques. Então ele tinha roupas que ele andava, se fosse uma bermuda, era bermuda top, camisas com marcas top, porque se ele encontrasse um médico, mesmo não estando com remédios de laboratório para apresentar, ele representava aquela empresa. Ele não podia andar de qualquer forma. Eu não sei porque esse espírito de mulambo está entrando na igreja. Os crentes com tudo roupa rasgada e pensando que isso é bonito. Isso é diabólico. A Bíblia diz que Jesus tinha linho finíssimo, todo chiquérrimo. Você olha a Bíblia, você vai ver pessoas bem vestidas, ministros. A roupa do sacerdote, para você ter uma ideia, foi confeccionada pelo dedo de Deus, dizendo, eles tinham 12 pedras, safira, onix, topázio. Sua mulher tem que andar muito chique, cheia de joias, cheia de tudo. Eu vou pregar na conferência de mulheres então, porque está fraca aqui hoje. Então, meus irmãos, entenda, Sara era toda cheia de ouro. Quando você vê o pessoal do mundo árabe cheio de ouro, isso é antigo, vinha desde Abraão. O diabo banaliza o que é espiritual. Então hoje quem anda com isso são os que cantam funk e prostituição, e estão cheios, aí a gente não quer nem ver. É uma forma do diabo dizer, fica ali, isso não é coisa de crente não. Crente é para usar Michelin. Aquelas Michelin velha de R$1. Você tem que usar é ouro. Já viu rei e rainha usar porcaria? Mas quanto mais distante ficamos do espiritual, mais abandonamos coisas que pensamos que é carnal. Quando tudo veio do mundo e do espírito. O espiritual é o homem e o carnal é o homem. Ou você é espiritual ou você é carnal. Se você é espiritual, você valoriza tudo pelo mundo do espírito. Então, onde vê esse carro? Da minha fé. Eu orei, dizimei, ofertei. Quando é um carnal, cara, me matei de trabalhar. Ele não reconhece que Deus deu a ele, mas não reconhece que é Deus. É a força dele, a inteligência dele, foi ele. Se chama orgulho. E o orgulho precede a queda. O espiritual reconhece que até uma cocada que a pessoa dá a ele, rabaixada, que foi, rapaz? Deus é bom demais. Eu estava desejando uma cocada e o irmão mandou para mim. É espiritual, contudo, ele louva a Deus. Aleluia. Glória. Então tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir do dia mau. Diga, e depois de terdes vencido tudo, não deixa nada, irmão, para trás. O que é que você deve fazer depois? Permanecer inabalável. Você não pode ficar de altos embaixo. Vim quando dá, eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que ficar firme na palavra, eu preciso ouvir a palavra. Mas você não viu a semana passada? Quem aqui comeu a semana passada? Quem vai comer hoje? Você não vai comer hoje, amanhã, e se brincar, come mais 3 vezes no dia? Porque tem almoço para aqui, tem pizza de 4 horas lá em Cajamar, meu Deus do céu. Só Deus para segurar a gente. Então você não para de comer, correto? E por que espiritualmente comer só uma vez na semana? Você tem que dar de comer o seu espírito. Deus não disse para Ezequiel, dê de comer o seu ventre. É você que tem que se alimentar. É você que de propósito tem que sentar, abrir sua Bíblia, ler livros que edificam, ouvir pregações.
Ah, pastor, eu não gosto de ler, não. Tem audiobook, bota lá no YouTube, tem audiobook do irmão Reiga. Logo, logo eu vou botar o meu lá também para ajudar pessoas. Bota lá o fone, na academia, ouvindo a palavra. Se você der brecha, o diabo entra e quando ele quebra na emenda. Estava lá fervoroso, de repente frio, afastado, morto espiritualmente, não tem nem vontade de nada. Isso é uma guerra espiritual que você está passando. Isso pode desencadear numa depressão. Isso pode desencadear numa irritabilidade inesperada, com qualquer coisa você está irritado. Isso pode desencadear indiferença. Pode desencadear afastamento de pessoas. Porque quando a coisa acontece no mundo do espírito, o propósito do diabo é te deixar só. Porque o diabo ataca quem está só. Agora, estai, pois, firmes. Olha como é que você fica firme, olha como é que você permanece inabalável. Cingido os lombos com a verdade. Tire toda mentira da sua vida. Não tem como andar com Deus com mentira. Pare de mentir até para você mesmo. Quando alguém diz, está tudo bem, você diz, está tudo bom. Pensando que isso é fé. Fé não mente, gente. Fé não mente. Não, pela fé está tudo bem. Pela própria resposta, o pessoal já sabe que não está bem. Então, cara, estou muito mal. Mas Deus vai me dar força para mudar isso aí. Aliás, ora comigo aqui agora. Já estou ficando bom. Vocês entendem? Um ao outro ajudou. Como é que eu ajudo alguém que eu não sei o que ela está passando? Nós não somos sinceros com nós mesmos, nem com os outros. Como é que a coisa vai funcionar? Deus não opera no meio de falsidade, de mentira. Então, para andar com Deus, tem que se vestir da verdade. E você tem que ser verdadeiro em tudo. Você não pode ganhar uma coisa e dizimar outra. É mentira. Aí como é que Deus vai prosperar? Eu dizimo, apóstolo, de tudo. Deus sabe, né? Não. Deus está vendo sua vida. Quem está lhe avaliando não é homem nenhum. É Deus que vê até o coração. Se eu trouxer uma oferta com a intenção de barganhar aquilo com Deus ou com pessoas, aquilo é diabólico. É assim que o diabo trabalha, com manipulação. Eu não devo dar nada a alguém com a intenção de dominar a mente dela, de querer dominar ela. Então, existem muitos passos de mentira que as pessoas estão andando, por isso que não se encaixa com a verdade de Deus. Quando chega um ponto da palavra, eu concordo com tudo, menos com isso. Mas é a mesma Bíblia. Eu não acho que seja dessa forma, porque tem alguma mentira nela que aquela verdade não encaixa nela. Que ela não vai se confrontar com o pregador, às vezes fica com raiva do pregador, mas é a verdade que está confrontando ela. E a Bíblia diz assim, conheça a meia verdade e a meia verdade te libertará. Conhece o quê? E quem é a verdade? Então olhe para Jesus que vocês vão saber o que é mentira e o que é verdade. Alinhe sua vida com a dele, que nem orar por coisa você ora. As bênçãos seguem você. Olha, existe um demônio, eu vou dizer o nome dele aqui, que você talvez nunca viu. Esse demônio se chama demônio do saco furado. Imagine você com um saco mais furado. Coloca 1 milhão nesse saco. Até que você chegue em casa, quanto vai soprar no saco? Isso é farmácia, remédios, carro que quebra, pessoas que te enganam. Eu fico falhando no dízimo e na oferta. O que é que eu estou fazendo? Furando meu saco. De repente aparece um endemoniado que dá um prejuízo de torar em você. Torar é uma expressão paraibana para dizer que rebentou tudo. Vamos lá, só se vence isso com coisas espirituais. Veja o processo. Vestido da couraça da justiça. Seja justo. Não se aproveite dos outros. Você tem uma empresa, vai botar alguém para trabalhar e fica lá só 3 meses até ela completar a data, e bota para fora e arranja outro. É diabólico. Se aproveitando dos outros.
Fica arranjando um problema para botar ela para fora. Seja justo, dê o que é de direito. Mas, pastor, se for ser justo, a gente quebra. Aí Deus está mentindo, né? Oh, eu pensei que vocês iam correr hoje. Mas, em vez de correr na emoção, é melhor andar na firmeza. Aleluia. Estai, pois, firmes, cingidos os lombos com a verdade e vestidos da couraça da justiça. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Você tem que pregar o evangelho onde você chega. Não é coisa só para evangelista, nem do departamento de evangelismo da igreja. É uma característica de quem se vestiu de Deus. É impossível não falar dele no trabalho. Não. Você não pode ser 007 de Cristo. Tem que falar do amor dele. Pregar o evangelho. Quando muito use palavras, mas a maioria deve ser com a sua vida. As pessoas olhar para você e dizer, o que você tem diferente, cara? Por que você é diferente? Porque tem Deus em você. Quem é cheio de Deus, ninguém do trabalho vai mostrar pornografia para você. Quem é cheio de Deus, ninguém do trabalho vai chamar palavrão perto de você. Porque a unção de Deus que está em você inibe o espírito maligno que está nela. Ela não tem coragem. Agora, quando ela pode até zombar de você, mas no dia que ela tiver com problema, vai dizer, ei, ora aqui por mim, por favor. Oh, Xandaraba. Ei, eu tenho crente aqui hoje de manhã. Não só aqui na igreja, mas luz. A Bíblia diz, nós somos luz no Senhor. A função da luz é brilhar nas trevas. Quanto mais trevas, mais luz deve estar lá. Você tem que ser luz do Senhor. Versículo de número 16. Embraçando de vez em quando e quando puder, o escudo da fé. Vocês não estão prestando atenção. Porque se vocês tivessem, vocês diziam não rápido. Eu li de propósito errado para que vocês reagissem. Embraçando de vez em quando o escudo da fé. Não, 1000 vezes não. Embraçar é pegar de propósito. O escudo está aqui. A guerra vem, eu não fico. E aquilo, hein? É para quê, hein? Eu tenho que saber para que é aquilo. Ele serve para me proteger dos dardos inflamados do maligno. É só filme de mentira que fica assim. A bala vem, o cara faz, meu Deus, é muita mentira. A gente está ouvindo um filme pensando que vai acontecer. Não, isso é mentira. O artista que eu chorei com a morte dele no filme, está ressurreto no outro filme, ele não morreu lá. Mas no mundo do espírito não existe isso. Se um dardo inflamado atingir a pessoa, lembra do dia Aquiles? Até hoje aquela história repercute. O diabo lançando dardo inflamado, eu não posso ver o escudo e dizer, como é que funciona? Ah, é? Deixa eu ver se eu pego. E as balas vindo. Não, é o escudo que protege. Não é na sua munganga. Manto, demanto. Não, é a palavra. O que é que a palavra de Deus diz? Se você não embraçar o escudo da fé, dardos inflamados de pensamentos de emoção deprimida vai entrar. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém vê o que eu estou passando, tal. O diabo colocou você numa redoma, você se isolou, você saiu, você se afastou e diz, ninguém me ama. Por que ninguém te ama? Você está amando alguém? Quem ama nem suspeita mal. O diabo faz você se sentir. Mais diabólicos são pessoas que estão do seu lado inflamando. E Deus abomina esse tipo de gente. Então, mulheres, quando você vê seu marido fraquejando, você quer, em vez de dizer, pois é, meu filho, eu acho isso mesmo, você diz, isso é do diabo, meu filho, deixa eu orar por você. É mentira. Mulher sábia edifica a casa e a idiota destrói. Aí a mulher vai alisar o ego do marido para ele se esfriar mais, meu irmão. Se ele na igreja está te dando problema, e fora. Aleluia. Às vezes eu fico com raiva da minha, porque eu quero que ela concorde com a minha alma doente. Aí ela diz, ei, o que é que tu prega? Ei, o que é que a palavra diz?
Eu vou ficar com a palavra. Se você deixar, o diabo vai destruir sua mentalidade. Pessoas que pareciam bênção para você hoje são inimigas suas. E tudo, o diabo, enquanto você dorme, fica maquiando aquilo na sua mente. Acorda, parece que o pensamento já está ali. Você diz, o quê? Como é que pode? Eu estava dormindo? Coisas espirituais não cessam. O mundo espiritual não vai dormir. Deus nem dorme, nem tosqueneja. O mundo espiritual é a mesma coisa. Quando você está dormindo, Deus está te protegendo e o diabo tentando atacar de alguma forma. Alguém já acordou com pesadelo? Já sonhou com rato e barata? É Deus mostrando, tem demônios atacando suas finanças. Cobra é um símbolo de demônios. É porque eu sei que esse tipo de pregação é raro na palavra da fé. Mas precisamos entender que nós não temos que ter medo disso, porque estamos acima de principados e potestades. Na palavra, viu, gente? Estando na palavra. Andou na carne, deu brecha para o diabo, andou em pecado, andou satisfazendo a vontade do diabo, é prato cheio. As pessoas pensam que compra Deus com o dízimo dela e a oferta dela. Não compra. Qual é a prova? É que a primeira coisa que elas usam quando pressão vem, mas eu dizimei e ofertei. Então não deu de coração, porque quem dá de coração não lança em rosto. Quando se dá de coração, dá porque ama. Estou gostando, já tem gente correndo, vamos lá. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos. É por isso que a gente ensina muito sobre fé aqui. Porque o dado inflamado é uma seta do diabo, que encrava na mente, que lhe dá sentimento, imagem e confissão ao mesmo tempo. Que ele, nunca pensei que fulano pensava isso sobre mim, eu não acredito não. E imediatamente você já fica com raiva. Deixa eu ver ele. Eu vou chegar na igreja e quando eu tentar apertar a mão dele, se ele não apertar a minha, eu já sei que tem alguma coisa contra. Você já criou. Você já criou. O diabo só vai dizer, maravilha, vamos lá. Presta atenção agora. Tomai o quê? Quando o dardo inflamado passar o escudo, ou de repente você não levantou na altura certa, o diabo conseguiu uma brecha, aí tem um capacete. Tem um capacete que não tem brecha. O de Golias tinha brecha. E a única brecha que tinha na de Golias, a pedra do Espírito foi lá. Então Deus não te dá nada com brecha. Fofocar é brecha, mentir é brecha. Pecar é brecha. Orgulho é brecha. Não querer ser ensinado é brecha. Cuidado com essas coisas. Agora, como é que nós pegamos tudo isso? Capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça, cingido com a verdade, tomai também o capacete da salvação e agora a espada do Espírito. Lembre-se, na guerra ou no ataque espiritual, eu não só me defendo. Escudo, capacete, escudo, tem uma espada. Eu não fico só recebendo o ataque, é hora de avançar, é hora de demarcar território, é hora de ir para cima e dizer, aqui não, diabo, tem um homem de Deus aqui, tem uma mulher de Deus aqui, tem uma palavra aqui, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu não vou viver só pagando conta, sobrará e não faltará, meu Deus vai suprir tudo para a minha vida, ataque o diabo com a espada do Espírito. Não só na defensiva, não só segurando a burdoada, como diz no Nordeste. Aqui tem essa palavra? O diabo ataca. Eita, em nome de Jesus, segura, meu irmão. Jesus foi para cima da onda e disse, quieto. Pare. A autoridade está com você. Pare essa escassez da sua vida. Não deixe o diabo continuar roubando do seu, que Deus te deu. Deus não te deu. Tem pessoas que recebem salário e já ficam com raiva. Porque o dinheiro não dá.
Nossa luta não é contra carne e sangue. O que é que o diabo faz com a pregação? Só pensa em dinheiro. Eu não estou pregando dinheiro, pensa. É por causa dele que pessoas não conseguem nem fazer rema. Então não é dinheiro. É por causa dela que 90% dos missionários voltam do campo. Deus falou com o cara vai por causa de dinheiro, ele volta. É por causa do dinheiro que o tráfico está como está. É por causa do dinheiro que as pessoas estão subindo em posição de autoridade para arrancar o dinheiro. Que tristeza agora, eu chorei. Os velhinhos e os aposentados sendo roubados. Gente, se você não chora por aquilo, temos que orar por sensibilidade. Mais de 6 bilhões levado de pessoas, meu Deus do céu. É um demônio usando pessoas, frustrando sonhos. Aquele dinheiro poderia ser para tanta, talvez até para remédio delas. Quantas pessoas devem ter morrido até nesse período? E a igreja não vai fazer nada, só vai dizer que coisa. Não, nós temos que nos levantar contra. Nós temos que ser tão ricos e chegar e suprir de pessoas. O que é que precisa? Vocês vêm aqui, tem igreja. Eu não me sinto confortável. Irmão, vamos fazer uma campanha para terminar a sala. Está aí, ó. Para terminar a sala. As coisas para terminar. Eu não quero que essa igreja seja uma igreja campanhada. A Bíblia fala de ofertantes. O ofertante vê uma necessidade, vai lá e sube. Quanto é que precisa? Vai aí. Como uma das nossas irmãs chegou. O que é que precisa para completar o forro aí? Tanto, toma aí. Completou. O outro chegou lá no DI. O que é que precisa? Toma aí. Pá, completou. Nós pregamos fé. Por isso que vocês não vão ver aqui. Vamos fazer uma campanha para terminar os negócios. Eu fico só chamando. E chega. E vem. Por isso, não é nada contra, tá? Não é nada contra. Eu sou contra aquelas campanhas de corrente, de negócio que o pessoal faz para ver se Deus abençoa. Está fora da palavra isso aí. Mas a campanha no sentido de vamos juntar, quanto é que custa, quanto é isso, um dá tanto e tal. Isso é bíblico, está lá na Bíblia. Só que nós temos que chegar nessa consciência que o Cristino falou. Eu vi isso lá, 1997. Irmão Rega subiu e disse, vamos ofertar! Parecia que ele diz, gol! O pessoal se levantou da cadeira e começou. Durante 1 minuto e meio. A gente, só os brasileiros que ficou. Nós somos ensinados a amar mais dinheiro do que Deus. Aí você vê a disparidade de nação, de projetos. Quem mais investe em missões no mundo? Estados Unidos. Aí você diz, por que o dólar não cai? Porque o mais missionário do mundo é o dólar. Todo mundo quer dólar. Todo mundo compra dólar. Quem baliza as ações é o dólar, não é o euro, não é o libra. Mas o dólar foi o que sempre manteve o evangelho ali. Deus honra, gente. Deus honra. Vamos lá para Ageu 1, 5 a 7. Ageu, capítulo 1. Sim, faltei dizer o 18, né? Como é que você toma toda a armadura de Deus? Diga, orando, com toda oração e súplica. Orando aonde? Em todo tempo, no Espírito. E para isto o quê? Vigiando. Diga para o seu vizinho, vigia, irmão, vigia, Jesus. Vigia, vigia. Tenha muito cuidado com conversas, com pessoas, com elogios demais. Ageu capítulo 1, versículos 5 a 7. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. O quê? Considera o quê? Talvez olhe a sua linhagem. É importante olhar aquilo. Considere. Aí eu que tenho que me firmar mais em quem eu sou em Cristo. Dependendo da linhagem da minha família. Sangues que foram derramados no altar de Satanás, oferecendo até a próxima geração.
Pessoas que te odeiam, que vai no terreiro de macumba e oferece o sangue dela, ou um cabelo seu, uma roupa sua, pega uma roupa sua, leva lá, oferece para o diabo, depois ou pega um presente, vai lá na oferenda, consagra e depois traz aquele, oh, que coisa linda, eu queria ser. Você veste aquilo e carrega. Lembra do manto de Paulo? Do jeito que tinha unção no manto, tem macumba que passa. Alguém foi te dar um presente? Se você não conhece ela, consagre antes de usar aquilo. Valnice Milhomes em Campina Grande, pregando. No final levaram ela para orar por uma mulher endemoniada e ela orando, 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 expulsando. Ela expulsava o demônio e voltava, ela expulsava o demônio e voltava. Aí ela disse, Senhor, o que é isso? Deus disse, lava a casa dela. Sujeira para tudo que é lado. Era um espírito imundo, atraído pela imundície da casa. Ela pegou as irmãs e disse, vamos limpar essa casa. Deixou a mulher lá na cama. Foram lavar a casa da mulher, o demônio, não, não, não. Terminaram de lavar a casa do demônio. Puf. Me explique. Me explique. Nós estávamos na Assembleia de Deus em Campina Grande, na época, e tinha um irmão que ele tinha muito sucesso em expulsar demônio. Então ele era o bambambam da gente, né? Demônio, liga para o irmão. Então, na rua São Paulo, uma rua depois da nossa igreja lá, o cara lá se endemoniou na casa lá, outras pessoas foram lá, tentaram de nada, nada, nada. Aí ligaram para esse irmão, aí, estou indo aí, aí foi. Aí quando ele ia, a gente já ia, porque era sucesso. Aqui tem Guilherme, é só ligar para ele, André, Raimundo, Luiz. Estou brincando. Foi lá. Entramos lá, estava lá, aquele demônio, o cara já era forte, o pessoal segurando, e ele jogava para o lado e tal, tal. Quando esse irmão entrou, ele disse, vou ter que sair. O irmão disse, claro que vai. Aí o irmão sentou na cadeira. Ele disse, em nome de Jesus, sai dele. E cadê o demônio sair? Ele disse, Senhor, o que é isso? Ele disse, vá lá no quarto dele, em cima do guarda-roupa, tem 2 meias dele com 7 nó. Desfaça esse nó, que ele fica livre. Na hora, o demônio estava aqui, ó. Aí, olhou para o irmão. Quando o irmão olhou para o guarda-roupa, ele olhou para o guarda-roupa e disse, não! Ele disse, sim! Foi lá, o cara endemoniado jogou os 2, queria ir para cima dele, está amarrado, fica aí. Foi lá, pegou as meias, pastor André, desfez os nós. No último nó, o bicho deu um grito e saiu. Me explique? Oferendas. Coisas às vezes estão dentro de casa escondidas. Eu sei, como nós não pregamos muito sobre libertação dessas coisas, mas ministérios que lidam mais com isso, existem coisas que para a gente da palavra da fé talvez não encaixe muito, porque nós não temos experiências. São coisas diferentes. Mas pelo amor de Deus, não veja demônio em tudo. Aquela mangueira, ó. Pelo amor de Deus, mano. Você liga a água, a mangueira faz assim, né? E joga o demônio ali. Então, pelo amor de Deus, vamos colocar equilíbrio nas coisas. Mas o que eu falo é que tem pessoas mal intencionadas, tem pessoas que te odeiam, e a gente não sabe, porque de repente, eu lembro, tinha uma irmã, Anunciada, eu acho que é o nome dela, lá em Campina Grande, Deus também usava muito ela nisso. E um dia, uma irmã da igreja veio pedir e disse, irmã, eu achei estranho uma terra no meio da cama da gente. Ela disse, vou lá agora. Foi lá, sacudiu o lençol e orou, em nome de Jesus. Mas, pouco tempo depois, outra irmã da igreja teve a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? O casamento dela começou a esfriar. Começou a esfriar. Ela amava o marido, amava os filhos, os dois começaram. Alguém foi lá na casa dela, fez um trabalho e jogou terra na cama. Ela pensou que era pó, simplesmente, e não entendeu o lado espiritual da coisa. Como é que um profeta está aqui e o rei diz, ei, quantas vezes eu vou vencer os sírios? Ele disse, ok, pega o arco e a flecha e atira no chão.
Aí o rei foi lá, pegou, pum, 2, 3. Aí volta, ele diz, por que só 3? Porque você só deu, você deveria ter pegado quantas flechas quisesse e já tirado no chão. Isso significaria que toda vez que o inimigo viesse, você venceria. Como você só atirou 3, só 3 vezes você vai vencer. Me explique. Quando há direções espirituais, tem que seguir a risca. Então o leproso chega e diz, opa, nós temos aí o braço direito, o nome dele é Naamã. O profeta está sentado e diz, manda ele tomar banho lá no Tietê. Era o rio da época, sujo. Ele disse, quê? Porventura não tem rio melhor na minha terra para esse homem mandar tomar banho lá? Aí alguém inteligente de lado dele disse, homem, é só um mergulho aí. Tu não está cheio de lepra, quem vai ficar mais contaminado é o rio. Aí de repente ele foi, deu 7 mergulhos. Primeiro nada, segundo nada, terceiro nada, quinto nada, sexto nada. No 7º, a pele dele parece de bebê. Me explique. Aí ele volta, quer dar uma oferta, o rei disse, não, o profeta disse, não precisa não. Aí o profeta disse assim para ele. Aí ele disse assim, eu pensei que ele ia sair, levantar a mão. Ele veio fantasiando. Eu acho que ele deve ter ouvido que o profeta botou a mão, pessoas foi curado, ele vai vir até mim. Vai dizer, manto do remanto, assim diz o encanto. Impor a mão e eu ia cair, a glória ia descer, mas ele nem veio me ver. Ele nem saiu da casa. O orgulho quer que a coisa seja feita do jeito dele. Deus quebra o orgulho fazendo coisa diferente. O segredo está na obediência. A obediência dele fez o milagre acontecer. Diga para o seu vizinho, quem precisa sou eu. Aleluia. Vamos lá. Presta atenção, versículo 6. Tendes semeado muito. E recolhido quanto? Pouco. Quem semeia muito, de acordo com a Bíblia, colhe quanto? Tem um resultado errado aí, não tem? Semeia pouco, colhe pouco, tá justo. Mas semeia muito e colhe pouco, é injusto. Então, aonde é que está indo esse resultado? Que está fora e a gente ainda está se conformando. Espera aí, eu semeio muito. E recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-se. Bebeis, mas não pode saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, olha o demônio aí, recebe para pô-lo no saquetel furado. Demônio do saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai vosso passado. Observe sua vida, observe a vida de sua família. E o que eu faço após? Se minha tataravó, fez uma coisa lá atrás, eu vou ter que pagar por isso. Se ela ofereceu a linhagem, essa maldição é quebrada quando você se posiciona. Porque se você nasceu de novo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É hora e hoje é o dia para você dizer, ei, acaba aqui agora. Legião de demônios, bate em retirada, porque a partir de agora é a bênção que entra na minha casa. Tudo que eu fizer vai prosperar. Aleluia. Eu não sei sobre você. Demônios atuam muito nessas áreas. Preste atenção. Ageu, versículo 8 agora. Capítulo 1. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado. Você quebra essa linhagem de miséria fazendo uma casa em Deus, se comportando como santuário de Deus, oferecendo ofertas gloriosas a Deus. Olha lá, esperastes o muito, porque qual é a lógica de quem semeia muito? E aí o que você tem que fazer? Esperar o muito. Mas olha o que é que foi aconteceu, eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu
o assoprei e dissipei. Quem lida com abundância só gosta de abundância. Quando Deus vê a sua pequena oferta, Ele recebe porque te ama, mas não serve. Não serve nem para você. Então a igreja é instruída a trazer muito. Mas hoje você está numa situação tão terrível que não consegue dar muito, só consegue dar pouco. É isso que você tem que fazer. Colocar todo o pouco na mão de quem faz muito. Foi isso que o menino fez, não foi? Deu 5 pães e 2 peixes. Aqueles 12 cestos, você acha que foi para quem? Quando sobrou os 12 cestos cheios. Porque ninguém supera Deus no dar. Foi para criança, gente. Ela deu 5 pães e 2 peixes. Se ela recebeu só um cesto, já era mais do que os 5 pães e 2 peixinhos dela. Lembre-se que era o lanche de uma criança, viu? Quer dizer, dependendo da criança, né? Tem umas crianças aí que comem mais do que eu. Mas vamos dizer que eram umas criancinhas mesmo. Aleluia.